Olá, querido aluno, seja bem-vindo à nossa aula 10 da disciplina Higiene e Segurança do Trabalho. Na aula de hoje, nós vamos discutir um pouco sobre riscos, insalubridade e periculosidade. Tá? Então, para nós entendermos um pouco, os nossos objetivos hoje são conhecer aí o conceito de risco, entendermos a classificação desses riscos, conhecer como montar também um mapa de risco, que é algo fundamental, algo obrigatório para todas aquelas empresas que possuem CIPA. Então, nós vamos entender esse conceito do mapa de risco e dos conceitos relacionados à sua elaboração. Entenderemos também o conceito de insalubridade e periculosidade. Tá? Então, vamos lá? Então, nessa primeira parte da aula, vou começar a falar dos riscos. O que são os riscos? Né? Risco, ele é considerado o quê? Uma ou mais condição, né, de uma variável, uma situação, com potencial de causar danos. Bom, o que vem a ser esses danos, né? Esses danos podem aí ser entendidos como lesões a pessoas, avarias em equipamentos ou estruturas, perda de material em processo de produção ou redução da capacidade de desempenho de uma função pré-determinada. Havendo aí riscos, haverá possibilidade de ocorrerem efeitos adversos. Então, esse é o conceito de risco. Quando nós falamos de perigo, perigo expressa a exposição a um risco que tende aí a causar danos. Então, toda vez que nós temos aqui uma caldeira, por exemplo, ou uma fiação elétrica, né, um sistema elétrico, ou as serras, ferramentas de corte, umidade, risco, por exemplo, pessoas que lidam com laboratórios de pesquisa, que lidam com elementos químicos, substâncias químicas, nós podemos encaixar aqui riscos ergonômicos. Então, todos esses pontos são chamados de riscos. Toda vez que nós estamos aí num perigo, né, nós temos aqui a questão do... o perigo é exatamente a exposição aí a esse risco. Bom, o que é um dano? Ele diz respeito à gravidade da lesão ou à perda física, funcional ou econômica, que podem resultar da perda de controle sobre determinado risco. Tá? Então, acontece gravidade da lesão ou a perda física, funcional ou econômica. Isso aí é dano. E o limite de tolerância? O limite de tolerância é a concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral. Por exemplo, toda vez que um ruído estiver acima de 80 decibéis, nós temos que fornecer equipamentos de proteção para que ele trabalhe com aí, protetores auriculares, porque uma exposição de 8 horas acima de 80 decibéis já é um limite, já passou o limite de tolerância de trabalho. Então, a 80 decibéis, se eu não me engano, a gente vai ver a tabela daqui a pouco, a gente pode corrigir essa informação, mas a 80 decibéis, você não pode trabalhar mais de 8 horas exposto a essa intensidade de ruído. Bom, alguns fatores aí podem influenciar na saúde do trabalhador. Então, temos aqui, ó, a questão do tempo de exposição. Como eu falei, existem, acho que acima de 107 decibéis, 110 decibéis, o tempo máximo de exposição, mesmo com protetores auriculares, é de 7 minutos. Então, acima desse tempo, uma exposição maior que esse tempo por dia, causa um dano para o nosso trabalhador, ou seja, surdez temporária, surdez permanente. Então, esse tempo de exposição também, ele é um fator que pode influenciar aí na saúde do trabalhador. A concentração de determinado fator, a intensidade, né, que é um nível assumido por esse risco, né, por esse fator de risco, e aí a natureza também deste risco. Nós vamos ver aí, nós temos a classificação dos riscos entre mecânica, biológica, química, física e ergonômica,
nós vamos classificar daqui a pouco exatamente e exemplificar para vocês cada um desses tipos. E também muito da sensibilidade individual. Então, dependendo do trabalhador, o trabalhador pode ser afetado de formas diferentes aí pela exposição a determinado risco. Podemos classificar esses riscos aqui em risco de acidente, né, que são os riscos mecânicos, risco ergonômico, risco biológico, risco químico e risco físico, né? Nós, ao fornecermos um EPI, o empregado ele deve ter aí efetuado o registro formal desta entrega. Então, toda vez que vocês entregarem EPI para algum colaborador, é necessário que vocês aí façam o preenchimento de um formulário, tá? Tem que ter o nome, o endereço, a data de entrega, o tipo de EPI, respectivo número do certificado de aprovação, CA, daquele equipamento, e também a assinatura do empregado, falando que ele recebeu o equipamento de proteção individual, para ele não alegar na Justiça do Trabalho que a empresa não forneceu esse tipo de proteção para ele. Então, é um respaldo da empresa esse tipo de documento. Estão vendo essas cores aqui? Essas cores não são à toa, tá? Quando nós vamos representar, nós vamos trabalhar um pouco com os mapas de risco, mais para frente na nossa aula, mas quando nós indicamos um risco, né, de acidente ou um risco mecânico, fatores ali, uma posição dentro do layout produtivo, em que há um risco aí mecânico, nós indicamos com um círculo azul, né, e aí o tamanho desse círculo vai indicar aí a gravidade, né, o grau de risco envolvido nesse sistema. Então, toda vez que a gente tem um risco mecânico, nós vamos colocar aí em azul. Risco ergonômico em amarelo, risco biológico em marrom, risco químico em vermelho e risco físico em verde. Então, essas cores aqui, gente, são normatizadas. São normas, tá? Então, é necessário que a gente tenha entendimento, identificar, poxa, quais são os riscos? Vamos conhecer um pouquinho mais de cada um desses tipos. O primeiro que nós vamos discutir aqui é exatamente o risco de acidente, aquele mecânico, tá? Pode ser só risco de acidente, tá? Ou risco mecânico, tá, gente? Os riscos mecânicos ou de acidente, eles ocorrem aí em função das condições físicas, do ambiente físico de trabalho e tecnologias impróprias, capazes de colocar em perigo a integridade física do trabalhador. Então, é importante aqui que o trabalhador ele vai correr esse risco quando houver contato físico, contato mesmo, direto, entre o elemento de risco e o trabalhador. Então, esse é o risco que a gente tem, pelo contato físico, seja aí por elementos girantes, seja por elementos cortantes, esses tipos de acidente, né, seja aí de um escorregar, né, o chão está molhado e você escorrega, isso é um risco de acidente mecânico, que acontece com o contato do trabalhador direto com o agente de risco. Então, podemos colocar aqui, ó, alguns agentes aqui, ó. Por exemplo, o arranjo físico inadequado. O que é esse arranjo físico inadequado? É a disposição irracional, né, mau planejamento, né, do layout, né, das máquinas, equipamentos e processos no ambiente de trabalho, não só do layout como um todo, mas também das próprias máquinas e equipamentos, né? Aí nós temos como consequência acidentes, desgastes físicos excessivos e etc. Depois em casa, gente, eu vou passar a apresentação para vocês no formato de PowerPoint, porque tem uns videozinhos anexos aqui que eu queria que vocês olhassem. Tá? Então, olha que legal, tem um vídeo que vai falar um pouco sobre essa questão do arranjo físico, vai exemplificar essa questão para vocês, tá bom? Lembrado, assim, a nossa semana interna de prevenção, né? Uma das funções da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é a promoção aí
da semana de prevenção, né, que é a CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. E aqui tem alguns exemplos, né, relacionados exatamente a esse ponto dos riscos. Então, quando estiver nesse ambiente, não utilize nada que retire sua atenção, né? Não colocar objetos nas passagens, né? Escadas, corrimão, material antiderrapante. Então, todos esses aqui são pontos aí para vocês darem uma olhadinha depois, tá? Exemplos aí relacionados ao arranjo físico. Máquinas e equipamentos sem proteção, isso é uma falha muito grande, né? Por exemplo, o defeito ou ausência nas proteções das partes perigosas de máquinas e equipamentos. Então, a gente tem aqui vários aí, exemplos do que pode acontecer. Então, pode acontecer como consequência desse tipo de agente, desse tipo de risco, acidentes graves, como esmagamentos, perfurações, mutilações, cortes. Então, é um cuidado que nós temos que ter. Então, vocês, como futuros engenheiros, têm que estar atentos com esses tipos de risco, com esses tipos de elementos. Tá ok? Então, por exemplo, é fundamental que quem tem cabelo comprido, que prenda, faça um coque no cabelo. Não fique com o cabelo solto dentro da planta industrial. Por quê? Há risco, gente. Então, o cabelo enroscar aí num elemento girante, a pessoa fica sem couro cabeludo. Né? A máquina arranca toda essa parte do cabelo, né? É que nem aqueles filmes antigos, né? Que alguns nativos escalpelavam as pessoas, né? Arrancavam essa parte aqui. É o que acontece com a pessoa que enrosca o cabelo aqui. Então, cuidado, você que tem cabelo comprido na hora de visitar uma fábrica ou trabalhar, né? Tá aí no seu ambiente de trabalho, cuidado com esse tipo de elemento. Tá? Eletricidade. A eletricidade é considerada aqui um risco de acidente, né? É também classificado aqui como mecânico, né? Mas por quê? Porque deve haver contato físico entre a eletricidade, né? Entre os fios e o nosso trabalhador, para que haja aí o acidente. Então, ele pode ser ocasionado aqui por deficiência nas instalações elétricas, fios e cabos encapados. É muito comum a gente ver fios e cabos encapados ou fios próximos de água, por exemplo. Então, tomem cuidado. Utilização de chaves elétricas do tipo faca, improvisações, gambiarras. Não façam, gente, improvisação. Legal, às vezes numa emergência acontece, mas é exatamente nesses momentos de urgência que a gente se expõe mais, aumenta os riscos de acidente dentro da nossa empresa. Como consequência, aí nós temos aí podemos ter curto-circuito, choques elétricos, incêndios, queimaduras, acidentes fatais, etc. É muito interessante o que é pior, um choque de 110 volts ou um choque de 220 volts. Sabe que um choque de 110 volts é muito mais perigoso? Que quando você toma, por exemplo, você segura num fio e toma um choque de 110 volts, o 110 faz com que os seus músculos se contraiam e você perde o controle dos músculos. Você gruda, você realmente fica grudado no fio. Você não consegue soltar no fio, por quê? Porque a eletricidade faz com que seus músculos se contraiam. E aí você fica grudado, fica tomando um choque. E aí, só desligando a rede elétrica para que você saia dali. Quando você toma um choque de 220, a hora que você entra em contato com o fio, o baque é tão grande que te joga para trás. Então não dá tempo de você, o seu músculo contrair e você ficar grudado no fio. Então é um risco que a gente tem que tomar, tem que levar em consideração. É um problema que a gente pode ter aí na nossa indústria. Tem mais um videozinho aqui, gente, depois assistam aí em casa, tá? Aí alguns exemplinhos aí do que não fazer, né, em relação a esse agente eletricidade, tá? Depois deem uma olhadinha em casa aí no slide. Bom, um outro agente aqui é o agente de incêndio, né, o perigo de incêndio ou explosão.
O que nós temos aqui? Né? Situações envolvendo aí produtos de alta inflamabilidade, gasolina, álcools, solventes, etc. E aí, como consequência, temos aqui queimaduras, incêndios, explosões, etc. Então, temos aqui um elemento aqui. O cara vai fazer uma solda para consertar, né, a máquina, e o outro vai limpar o equipamento com querosene. Olha que interessante. Depois vocês vão olhar o que é, qual é o risco que nós temos aí. Lembrar, colocou um elemento químico, um solvente dentro de um frasco, é necessário o quê? Identificar. Tá? Então, identifiquem aí o elemento para saber o que existe ali dentro, gente. Frascos sem identificação são um grande risco dentro da indústria. Não deixem nenhum tipo de frasco armazenando um líquido ou qualquer substância sem a correta identificação. Tá? É um perigo muito grande, gente. Não reutilize embalagens. Tá? Olha aqui, ó. Então, a pessoa está limpando ali, colocando do lado os papéis, né? Ali, os panos, toda a parte ali. Há um risco aqui de pegarmos fogo. E aí, nós já vimos os elementos ali. Há uma situação de risco muito grande. Tá? Então, armazenamento inadequado, né? A incompatibilidade entre quantidade, produto e local de armazenamento. Então, aí, mesmo, por exemplo, você calcular o quanto de peso as estantes, as gavetas podem suportar, porque passando aquele peso, né, nós temos um risco aí de cair. Então, elementos mais pesados ficarem na parte de baixo, elementos mais leves ficarem na parte de cima, para facilitar aí toda a parte de manuseio desses materiais que estão armazenados. Temos aqui, ó, riscos, né, de incêndios, desmoronamento, dificuldade de acesso ou fuga em caso de emergência no local de armazenamento e etc. Então, temos que manter organizado todos os ambientes de trabalho. Mesmo armazenamento. Muitas indústrias, o cara vai jogando lá. Gente, tomem cuidado. Deve estar organizado toda a parte do armazenamento também. Tá? Os almoxarifados, etc. Bom, temos aqui, ó, ainda outras situações de risco, né, que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes. Por exemplo, transporte de materiais, edificações com defeito. Então, ter lá um encanamento no meio do caminho, necessário remover aquele encanamento. Deficiência de equipamentos de combate a incêndio, ausência ou inadequação de equipamento de proteção individual, EPIs como bota, luvas, capacete, etc. Lembra que toda vez que um equipamento de proteção individual estiver danificado, é necessário promover a sua troca. Quem é o responsável por fazer a troca, por fornecer esse material para o nosso colaborador? É a empresa. O trabalhador, né, o empregado, ele tem a função de zelar pelo equipamento de proteção, mas acontecem situações, sei lá, rasgou a luva, né? É necessário fornecer aí outro equipamento de proteção para esse nosso trabalhador. Isso é uma obrigação da empresa. Temos aqui também matéria-prima sem especificação. Então, não armazenem nada sem identificação. Tudo precisa estar identificado. O cara bota lá, sei lá, um querosene, um óleo usado, né? Que tem aquela cor mais escura, uma garrafa de refrigerante, uma garrafa de Coca-Cola, por exemplo. Aí o cara vai lá, o cara sempre traz lá uma coisinha para comer e tal. Aí o cara vai lá e toma, né, dessa garrafa. Olha que perigo que é, gente. Então, cuidado. Eu estou colocando um caso muito absurdo, mas podem acontecer acidentes. Por exemplo, você misturar um elemento químico que não é para ser misturado ali, ou usar um solvente quando você não pode usar esse solvente, era para limpar com água. Então, cuidado com o tipo de frasco, com a identificação de toda a matéria-prima que vocês têm dentro da indústria. Então, gente,
essa daqui era a nossa primeira parte da aula. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco sobre os riscos ergonômicos e biológicos, tá bom? Um abraço, gente, e até a próxima. Parte 2 daqui a pouquinho. Toma água e volta daqui a pouco. Um abraço. Tchau, tchau.